Olá, aluno! Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a professora Ellen Mendonça e na aula de hoje nós vamos estudar sobre equilíbrio químico. O que será equilíbrio químico? Vamos lá? A nossa aula, peço que se inscreva no canal, ative o sininho, se você gostar da aula, curta, também compartilhe com seus colegas e amigos. Vamos estudar hoje o equilíbrio químico nas transformações químicas. Como objetivos principais, temos identificar os fatores que afetam o estado de equilíbrio a partir de equações que representam sistemas de equilíbrio e também identificar os fenômenos que concorrem para que uma reação química seja reversível ou não. Bom, equilíbrio químico. Quando pensamos em equilíbrio, vem logo à nossa mente uma balança. Já pensaram nisso? Os tipos de equilíbrio são equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é quando um objeto ou fenômeno entra em equilíbrio, quando esse objeto ou fenômeno está cercado de forças que se anulam mutuamente e, portanto, ficará parado indefinidamente até sofrer alguma perturbação. Exemplo, quando medimos a massa de um objeto utilizando uma balança de 2 pratos. Já o equilíbrio dinâmico, o objeto ou fenômeno em estudo está sempre em constante movimento. Existem duas ou mais ações que ocorrem contínua e ininterruptamente. A situação de equilíbrio é atingida quando as taxas de desenvolvimento dessas ações se igualam, ou seja, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Exemplo: reações químicas em determinadas condições são reversíveis, ou seja, ao mesmo tempo que os reagentes se transformam em produtos, que é a reação direta, os produtos se transformam em reagentes, que é a reação inversa. Já exemplificamos o equilíbrio estático como uma balança, quando medimos um objeto, e vamos exemplificar agora o equilíbrio dinâmico. Temos aí a reação do hidrogênio com o iodo, a reação direta, produzindo 2 mols de iodeto de hidrogênio, e a reação inversa, produzindo aí iodo e hidrogênio. Então, percebe-se que as setas que indicam o sentido da reação ocorrem ao mesmo tempo, ou seja, a velocidade dessas duas reações direta e inversa se igualam. Então, assim dizemos que o sistema está em equilíbrio dinâmico, ou seja, a reação está em equilíbrio dinâmico. O equilíbrio químico é dinâmico e fica caracterizado quando as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa se igualam, sob a temperatura constante. Estudo do gráfico do equilíbrio dinâmico. Então, nós temos a taxa de desenvolvimento da reação, que é o que nós chamamos também de taxa de velocidade ou rapidez da reação. No instante inicial T0, que nós temos aqui, a taxa de desenvolvimento da reação direta, que é o TD direta, é máxima, pois as concentrações de H2 e I2 são máximas. Então, à medida que a concentração de H2 e I2 diminui, a taxa de desenvolvimento da reação direta também diminui. A gente percebe isso pelo caminho do gráfico da reação direta. No instante inicial T0, a taxa de desenvolvimento da reação inversa, que é o TD inversa, é nula, pois a concentração de HI é nula. Então, a gente percebe que inicialmente nós não temos nenhuma formação de iodeto de hidrogênio, mas à medida que a reação acontece, a gente percebe que no momento T4, no instante T4, as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa, elas se igualam. Então, as reações direta e inversa continuam a ocorrer ininterruptamente com a mesma taxa de desenvolvimento. As concentrações de H2 e I2 e HI se mantêm constante, desde que a temperatura se mantenha constante. Então, a reação entra em equilíbrio dinâmico. Então, no instante T4, a gente percebe que a velocidade da reação direta, que é a taxa de desenvolvimento da reação direta, é igual à taxa de desenvolvimento da reação inversa. Então, nós falamos que no instante T4, a reação entra em
equilíbrio. Então, algumas observações. O equilíbrio químico só pode ser atingido em sistemas fechados, onde não há troca de matéria com o meio ambiente. Em sistemas fechados, toda reação química é reversível, em maior ou menor grau. As propriedades macroscópicas de um sistema em equilíbrio químico, como concentração, densidade, massa e cor, permanecem constantes. As propriedades microscópicas de um sistema em equilíbrio químico, como colisão entre partículas, formação de complexo ativado e transformação de uma substância em outra, permanecem em evolução, pois o equilíbrio químico é dinâmico, ou seja, produto se transforma em reagente, reagente se transforma em produto. O equilíbrio químico de uma reação só se manterá estável enquanto o sistema da reação for mantido isolado, sem trocar matéria ou energia com o meio ambiente. Se houver troca de energia, variação de temperatura, o sistema vai se ajustar a um outro estado de equilíbrio e as propriedades macroscópicas do sistema vão sofrer alguma variação até se estabilizarem novamente. A adição de um catalisador em um sistema em equilíbrio químico aumenta igualmente as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa, sem favorecer nenhuma das reações. Então, essas são algumas observações que a gente faz aí no equilíbrio dinâmico. Deslocando o equilíbrio. Princípio de Le Chatelier. Quando se provoca uma perturbação sobre o sistema em equilíbrio, ele tende a se deslocar no sentido de fuga frente à ação aplicada, ou seja, tende a anular a ação aplicada, tentando se ajustar a uma nova situação de equilíbrio, certo? Então, finalizamos assim o estudo, a primeira parte aí do equilíbrio químico. Na próxima aula a gente continua com esse assunto. Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, peço que curta. Se tiver alguma dúvida, peço que registre nos comentários que irei ajudar. E vamos para o grande abraço de hoje, que é para Kiki Army. Escreveu lá em seus comentários. Muito obrigada e uma carinha feliz. Grande abraço hoje vai para você, Kiki Army. Até a próxima aula.